Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Bom, ele tinha dupla cidadania e, consequentemente, tinha também dois nomes, né? O Saulo era o nome hebreu que ele tinha e Paulo, então, era o nome em latim. Paulo significa pequeno ou humilde e Saulo significa, em hebraico, né, Shaul, o desejado. Bom, ele era nascido em Tarso da Cilícia, mas os seus pais eram judeus, da tribo de Benjamim, que tinha se mudado para lá mais ou menos 750 quilômetros de Jerusalém, isso aí. Então, ele tinha esse nome Saulo e também tinha esse nome Paulo. Nós vamos ouvir aqui agora algo sobre Paulo e eu quero que você acompanhe comigo. Paulo era fariseu. E os fariseus representam uma bênção muito grande que Deus proveu ao mundo. Os fariseus ensinaram as pessoas. Os fariseus surgiram poucos séculos antes de Yeshua, no período intertestamentário, ou no período do Segundo Templo, e eles apregoavam a justiça de Deus, eles apregoavam a justiça social, eles apregoavam a base do seu movimento era a obediência à Torá, e a não dependência do templo, da classe sacerdotal, para o ensino da Torá, porque a classe sacerdotal já estava toda corrompida. Os macabeus fizeram uma bagunça aí em termos de escala sacerdotal, dos rasmoneus, depois que assumiram o poder, que derrotaram os gregos. Foi algo bom que durou 100 anos, mas depois de 100 anos começou tudo a sucumbir. As pessoas compravam dos romanos, os judeus compravam dos romanos direito ao sacerdócio. Então os fariseus, sabendo disso, eles já começam a criar o sistema de sinagogas. Na verdade, o sistema sinagogal surgiu ainda na diáspora, na Babilônia, para terem centros de ensino, para ensinar o judeu a ler, a escrever e para ensinar a lei de Deus. A sinagoga foi criada para um ambiente onde você não precisaria depender do templo, para o ensino, para o relacionamento, para tirar dúvidas. Então, os fariseus criaram isso. Os fariseus ensinaram o povo a orar. Olha. Antigamente, o judeu não sabia orar, porque quando o judeu queria saber a vontade de Deus, o que ele fazia? Ou ele ia no sacerdote, ou ele ia no profeta. Então, e esses oravam por ele, e esses falavam para ele qual era a vontade de Deus, e esses explicavam qual era a lei de Deus. Os sacerdotes criaram a seguinte premissa: não, você pode saber qual é a vontade de Deus, você pode conversar diretamente com Deus. Eles criaram orações maravilhosas que nós sabemos e recitamos até os dias de hoje. Criaram orações que Yeshua endossa, quando Yeshua ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é uma oração que remete ao Kadish, que é uma das orações mais antigas que nós temos. Então Yeshua aí atesta o seu vínculo com a escola farisaica, quando ele ensina o povo a orar igual os fariseus oravam, em termos de estrutura de oração. Yeshua ensinava por parábolas, assim como os fariseus. E Yeshua, em Mateus 23, fala para os seus discípulos fazerem tudo o que os fariseus ensinam. Justamente. Mas para que não os imitassem nas suas obras. Então Yeshua atesta a autoridade farisaica de interpretação da lei, como gramateus, como intérpretes da Torá. Mas Yeshua não atesta o seu testemunho, mas atesta o seu ensino. Seu ensino, perfeito. Verdade. É claro que todo ensino farisaico, Yeshua nos ensinou isso. Ele tem que passar no teste das Escrituras, da Bíblia. Não é só porque ensino farisaico é bom. O ensino tem que passar no teste das Escrituras. Então Yeshua atesta alguns ensinos farisaicos e revoga outros. Tradições, praticamente, né? As tradições, algumas, Yeshua rejeita. Então Paulo era um fariseu. Paulo tinha vínculo com a escola farisaica, assim como Yeshua. E, como você disse muito bem, Paulo escreve para alertar os seus discípulos, as suas ovelhas, contra os seus inimigos. Né? Então aí fica aí uma pequena pincelada aí da história de Paulo e os fariseus. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Bom, aqui Jesus mesmo, ele diz a Paulo, né, que ele é muito desejado, chamando seu nome por 2 vezes, né? Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele está dizendo aí Saulo, Saulo, ele está dizendo para Saulo que ele era realmente uma pessoa muito amada por Deus, né? E dizendo isso, os aguilhões, né? Nós temos aí também que Jesus fala sobre os aguilhões, para você que gosta de anotar aí no seu caderno. Aguilhões é uma espada fina ou uma lança usada para acalmar os bois selvagens. Ou seja, Jesus estava dizendo: Saulo, você é como um boi selvagem. Eu tentei te acalmar através do testemunho de Estevão. Eu tentei te acalmar através do crescimento da igreja, mas não adiantou. Então agora eu vou usar com você de um aguilhão, né? Aí de uma espada fina para te amansar. Era isso que Jesus estava, né, em outras palavras, dizendo para Paulo, né, para Saulo. E interessante que aqui nós vimos que no versículo 4 não fala que ele caiu de um cavalo. E muitos pregadores afirmam que ele estava num cavalo e ele caiu do cavalo, mas a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Isso não quer dizer propriamente que ele estava num cavalo. Pode ser que ele estava, mas pode ser que também não estava. Nós podemos cair com o rosto em terra estando simplesmente em pé e nós nos ajoelharmos, nós nos colocarmos com o rosto no pó, né, com o rosto em terra. Não quer dizer que ele caiu do cavalo. Isso é só uma curiosidade. Claro que não muda o contexto da história. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Bom, esse Ananias não é o mesmo de Atos que mentiu e morreu, né? Ali que teve Ananias e Safira que nós vimos no capítulo anterior. Esse era um outro, né? Um outro Ananias, era um judeu de Damasco. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrando na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. Bom, isso aconteceu após 3 anos da conversão de Saulo. A gente lê a Bíblia, parece que foi logo na outra semana, no outro mês. Não, isso
isso aconteceu após 3 anos, ou seja, infelizmente, né, a má reputação, ela persegue, né, as nossas vidas, o nosso passado, ele muitas vezes persegue, né? Você pode ter feito algo errado há 20 anos atrás, mas no meio do caminho você sempre vai encontrar alguém que vai lembrar daquilo que você fez. Por mais convertido, por mais mudado, por mais que você não é mais aquela pessoa, sempre vai ter alguém que vai lembrar, né, disso que acontecia. E não foi diferente na vida de Paulo, né? Eles ainda estavam com medo dele, ainda estavam desacreditando dele, mesmo após 3 anos da sua conversão, 3 anos ele ali pregando a palavra do Senhor e tendo parado de perseguir os judeus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Então, Tabita em siríaco, né? E Dorcas em grego. E ambos os nomes significam, então, antílope ou gazela. Era comum, né, no Oriente, dar o nome de belos animais a mulheres. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com certo Simão Curtidor. Bom, então a ressurreição, né, de Dorcas foi a primeira ressurreição realizada pelos apóstolos que se tem registrado na Bíblia, né? Bom, nós vimos aqui então 2 períodos da igreja cristã, para você que gosta de anotar aí no seu caderno. Primeiro período da igreja cristã foi com a ressurreição de Dorcas, e encerra-se o primeiro período da igreja cristã. Cerca de 8 anos havia se passado desde o Pentecostes. O evangelho era somente pregado, então, aos judeus. Já o segundo período da igreja cristã, houve uma mudança gradual no programa do evangelho para se adequar também aos gentios. Desejamos, então, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde e o teu ministério, em nome de Jesus. Bom, havia uma prática onde muitos judeus usavam codinomes. Saulo, ele era hebreu, e Paulo era um nome em latim. Eu vejo muitas pessoas dizendo, porque Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não, isso é totalmente errado. Ele tinha dupla cidadania. Corta essa parte, Lana. A Lana falando lá, não te mede, vai trabalhar, a guria vai fazer almoço. Corta essa parte, Lana. Bom, encerramos este capítulo então, desejando... tinha mais uma parte. Não vê se então corta de novo essa parte. Em nome de Jesus. Corta de novo essa parte, Lana.